Senhoras, senhores, nossos votos de muita paz. Os diretores da atividade solicitam o favor de desligarem os celulares. É com grande satisfação que retornamos à Holanda a fim de tratarmos de um tema de alta relevância, qual seja o tema da reencarnação. Toda vez quando falamos sobre reencarnação, as pessoas que não estão informadas têm um aspecto de surpresa. E o notável parapsicólogo indiano, Dr. Banerjee, analisou que essas pessoas podem ser divididas em 4 grupos. O primeiro grupo é constituído de pessoas que dizem: eu não creio na reencarnação. O segundo grupo é aquele que afirma: a minha religião não divulga a reencarnação. O terceiro grupo é constituído pelas pessoas que dizem: eu creio na reencarnação. E um quarto grupo afirma que não tem uma ideia exata do que seja a reencarnação. Então mantém uma atitude científica. Permaneço na expectativa dos fatos, para depois tomar uma decisão. Nós iremos analisar as 4 situações para entendermos o porquê da reencarnação. O primeiro grupo é constituído de pessoas cômodas, do ponto de vista intelectual. Acreditam que somente vale aquilo no que têm fé e afirmam, à semelhança do camelo, que colocam a cabeça embaixo da terra e diz que apagou a luz do sol. São pessoas acostumadas a não raciocinar e toda ideia nova irá encontrar naturalmente dificuldade de assimilação. Do ponto de vista cultural, essas pessoas não merecem maior consideração, porquanto, para elas, os argumentos são vazios, já que têm um ponto fixo de não acreditar em nada que violenta os seus hábitos convencionais. O segundo grupo é constituído de pessoas religiosas, invariavelmente católicos, protestantes e de outras doutrinas, que sempre falam que a reencarnação não faz parte dos objetivos da sua doutrina. E essas pessoas dão o exemplo básico de que não conhecem a história da sua religião. Vamos referir-nos aos cristãos, cristãos católicos, cristãos protestantes, cristãos ortodoxos e de outras denominações evangélicas. Todos eles dizem que a reencarnação não se encontra nas páginas do Evangelho de Jesus. Naturalmente, porque nunca leram com a atenção necessária a beleza dos diálogos de Jesus. Se, por exemplo, qualquer um de nós pegarmos o Novo Testamento e examinarmos o Evangelho de São João, no capítulo número 3, há um diálogo de grande beleza
que iremos repetir. Havia em Jerusalém, na Suprema Corte, um grande rabino de nome Nicodemos. Nicodemos era um verdadeiro sacerdote do judaísmo, ao mesmo tempo uma autoridade legal. Porque na cultura hebraica, aquele que exerce o ministério de rabino não apenas responde por Deus, mas também pelos códigos legais que constituem a vida moral de todo israelita. E esse homem que ficará famoso vai visitar Jesus. E chegando até Jesus, ele começa com uma interrogação que dá lugar a um belo diálogo. Nicodemos, diante da figura fascinante de Jesus, pergunta: Senhor, eu sei que tu és de Deus, porque ninguém faz o que tu fazes se Deus não estiver com ele. Eu quero perguntar-te o que é necessário fazer para entrar no reino dos céus. E Jesus respondeu: é necessário nascer de novo. Tomado de surpresa, Nicodemos volta a interrogar: como é possível a um homem velho entrar novamente no ventre de sua mãe para renascer? E Jesus lhe diz: tu és doutor da lei e ignoras isto? A pergunta é porque no Talmud, nos livros sagrados de Israel, como a Torá, a reencarnação é pregada pelos profetas. E não era possível que um doutor da lei ignorasse aquilo que era a carta magna do seu povo. Mas aí Jesus responde: é necessário nascer da água e nascer do Espírito para entrar no reino de Deus. Porque o que é nascido da água é água. O que é nascido do Espírito é Espírito. Não te surpreendas, pois, de dizer-te: é necessário nascer de novo. Está evidente que esse nascer de novo é reencarnar. Mas a cultura da época era muito pobre, não havia ciência. A astronomia, por exemplo, era a astrologia. Não havia a química, a física, senão as primeiras ideias da alquimia. Não havia a fisiologia, a anatomia, a psicologia, doutrinas que começarão a surgir a partir do século XVII, quando a ciência se divorciou da religião. Jesus, sabendo que a mentalidade da época não iria entender as suas lições, mais tarde, quando ele afirma que vai para o holocausto, é necessário que ele morra para que nós tenhamos vida, os discípulos ficam muito tristes e lhe pedem para que não os deixe órfãos. Então, Jesus lhes promete que iria pedir a Deus para que Deus enviasse o Espírito de verdade, o Consolador, aquele que iria esclarecer tudo, repetir as suas palavras e ficar com as criaturas até o fim dos tempos, porque as suas palavras seriam alteradas, conforme está no Evangelho de João,
capítulo 16, versículos 14, 16, 25, 26. Ora bem, foi necessário que nós entendêssemos aquelas palavras de Jesus. Mas o que é que as religiões fizeram? Interpretaram que nascer de novo era batizar. Porque João, que vivia nas margens do Jordão, ele era primo e segundo grau de Jesus. Porque sua mãe Isabel era prima de Maria, a mãe do Rabi Galileu. João se dedicou a disciplinas muito severas. Ele foi essênio, viveu naquela região de uma cultura dedicada a Deus, à reencarnação, à pureza moral. E então ele veio para dizer que ele era o abridor dos caminhos e que depois dele veria aquele que era o Messias. E para que as pessoas pudessem entender o Messias, João recomendava o batismo, mas era um batismo diferente do que as religiões vêm praticando. Constituía no seguinte: a pessoa ia a uma reunião e ali então se desnudava, confessava-se, dizia as suas imperfeições, o que havia ofendido o seu próximo, pedia perdão para nascer novamente, morrer o homem velho e dar lugar ao homem novo. E depois que a pessoa se desnudava, João batizava, simbolizando que purificava a pessoa dos seus pecados e dava-lhe um novo nome. Não é isto o que fazem as religiões. Quando batizam a criança, qual é o pecado que a criança tem? As religiões dizem que é o pecado herdado de Adão e de Eva. Hoje, sabemos através do evolucionismo que não existiu um Adão e uma Eva. São figuras mitológicas. A palavra Adão significa nascido do lodo da terra. É o nosso processo evolutivo. A paleontologia, a embriologia explicam que a primeira forma de vida foi na intimidade dos oceanos, quando as águas oceânicas, golpeando as pedras, libertaram cadeias de açúcar e formaram os organismos unicelulares. Depois, os organismos pluricelulares. Depois, as algas, as plantas marinhas, os peixes, os répteis, as aves, os animais e, por fim, as criaturas humanas. Todo esse processo demorou historicamente 2 bilhões e 200 milhões de anos. Mas como é que Moisés podia explicar isto a um povo ainda bárbaro, primitivo, que vivia no deserto? Ele se utilizou, portanto, de uma mitologia, de uma lenda, como qualquer lenda, a lenda das Valquírias, a lenda do Valhalla, a lenda do deus Thor, as lendas gregas, as lendas brasileiras de Tupi, Ceci, o nascimento do rio Solimões. São lendas que estão embutidas em nosso inconsciente coletivo. Então, a lenda de Adão e Eva irá dizer que daquele casal nasceram 2 filhos, um de nome Abel e outro de nome Caim, que na interpretação psicológica
é o nascimento do bem e do mal, da treva e da luz. Na tradição da Bíblia, Caim era mau, Abel era bom. E nós perguntamos, como é que Deus pode fazer o mal se ele é a essência do bem? E então, certo dia, Caim mata Abel. E Deus fica contrariado pela segunda vez. Na primeira vez, foi quando ele criou Adão da lama, depois de haver feito a criação. E criou o ser humano, soprou-lhe a vida, e apareceu o indivíduo com o nosso corpo. É muita ingenuidade acreditar-se nisso. É uma figura mitológica. Primeiro, porque ele teria que fazer um modelo do nosso tamanho, e não um pequeno boneco que depois cresceu e adquiriu a nossa forma. Eu penso que aqui ninguém vai acreditar que o barro se transformou nos nossos neurônios cerebrais. 100 bilhões de neurônios cerebrais. Em um organismo que é constituído de 100 trilhões de células especiais. E então Deus fez o homem, Adão, nascido do barro, e notou que não era bom que Adão ficasse sozinho. Adormeceu Adão, tirou uma costela e fez uma mulher. É também uma coisa tão ingênua pegar uma costela de uma pessoa e transformar numa mulher. Esta lenda é machista, hebraica, para mostrar que a mulher não tem independência, é uma parte do homem e deve somente servi-lo. Isso é uma coisa totalmente ultrapassada. Eu tenho um amigo materialista, um grande psiquiatra, e ele gosta de me ouvir para me criticar. E eu gosto das críticas dele para poder meditar se ele tem razão, se ele não tem razão. E oportunamente eu abordei essa questão muito delicada da Bíblia, que não é uma ironia. Estou citando fatos históricos e comentando com todo respeito. E então eu disse que Deus, segundo a Bíblia, tirou uma costela. E ao terminar a conferência, ele disse: Valdo, Deus tirou 2 costelas, porque as nossas costelas são pares. E eu achei interessante a sua crítica. Então ele disse: Deus fez a mulher e jogou fora a outra costela. Mas depois Deus se arrependeu. Foi pegar a outra costela e ela estava mofada. Ela estava meio podre. E Deus, para não perder, fez a sogra. Então, ele disse isto diante da sogra dele. E ela de imediato reagiu dizendo: não, Deus não fez a sogra, Deus fez a nora ou o genro. Como era uma briga de casal, eu não me meti, porque não sou casado. Mas é lógico. E então Deus deu o paraíso, que é hoje o Iraque, que é hoje a capital do Iraque. Ali era o paraíso, entre os rios Tigre e Eufrates, na Mesopotâmia. Então Deus disse a Adão e Eva: aqui é o Éden, aqui tem de tudo, mas aquela árvore, vocês não podem comer o fruto. É a árvore da sabedoria, a árvore do bem e do mal. Deus era muito ingênuo, porque toda vez que se proíbe uma coisa, tudo mais perde o sentido e a gente só quer a coisa proibida. Se Deus ficasse calado, tudo bem, porque eles nunca iam encontrar a árvore do bem e do mal. Então, Eva, sempre que passava, olhava para aquela árvore do bem e do mal, porque diziam que a mulher é fraca, ela é uma parte do homem. Até que um dia o demônio
Notem que coisa ingênua, infantil. O demônio tomou a forma de uma cobra e olhou para Eva e disse: Eva, come o fruto. Deus te enganou. É uma coisa absurda, porque naquela época as cobras falavam. E então Eva, que era fraca, pegou o fruto, mas não quis comer. E então a serpente disse: come, experimente. E ela resistiu. Aquele meu amigo psiquiatra, terrível, disse: sabe por que Eva comeu a maçã? Eu digo: não tenho ideia. Porque a serpente era muito astuta e disse: Eva, coma que emagrece. Ela então comeu. E na hora que comeu, ofereceu a Adão. E Adão, para atendê-la, comeu também. E nesse momento eles perceberam que estavam nus. Na psicanálise, este arquétipo, este símbolo, significa a subida do Kundalini, essa energia que nós temos na medula. E é o momento da sexualidade. O Éden é a infância. A árvore do bem e do mal é o despontar do sexo. Crianças e selvagens brincam desnudos, até um dia que a criança olha e sente a libido. A libido é um símbolo de serpente. E aí ele tem a malícia, a menina também, por causa da atração sexual. Naquele momento, diz a Bíblia, Deus apareceu com ódio. Eu não posso conceber um Deus que odeia aquelas duas crianças. E então castiga-os. A partir de hoje, vos alimentareis com o suor do vosso rosto. Quer dizer que Deus condenou o trabalho, dizendo que o trabalho é uma condenação pelo pecado. E é muito interessante a história, porque Eva, saindo do paraíso, pisou na cabeça da serpente, que a achatou. E Deus ficou com tanta raiva da serpente que disse: a partir de agora, tu irás rastejar. É outro absurdo. Como é que a serpente caminhava na ponta do rabo? É claro que ela sempre rastejou. Então eles vão trabalhar, mantém o relacionamento sexual, nasce Caim, nasce Abel. Então Caim e Abel são resultado do pecado, que até hoje nós temos que pagar, o chamado pecado original. Daí as religiões nos batizam para tirar esse pecado de Eva e de Adão. E se alguém morre sem batizar, não vai para o céu. É outro absurdo. Que culpa tenho eu se meu pai, minha mãe não me batizaram? Eles que vão para o inferno, mas eu não. Porque eu sou uma vítima. Não tinham discernimento. Então, o batismo é uma coisa ridícula para tirar o pecado original. E a lenda ainda é mais vigorosa, porque como Caim era muito mau, tudo que ele fazia Deus não gostava. E Abel, que era muito bom, tudo que fazia Deus gostava. Então Caim um dia mata Abel. E Deus aparece para ele e diz: eu vou te expulsar e vou colocar um sinal na tua testa para que ninguém te mate. Não havia ninguém. Eram só os pais dele. E ele então sai dali e vai para as terras de Nod, onde se casou e teve muitos filhos. Com quem? Com a macaca. Porque não havia ninguém. E eu fico admirado de alguém acreditar numa história que é muito bela, mas é uma lenda. É uma história ingênua. Em nossa cultura, nós temos a embriogenia, a história fóssil, que demonstra a evolução dos animais. Então, o que é nascer da água? Coube a eugenia, a embriogenia,
a biologia explicar que a primeira forma de vida animal é através do espermatozoide. O espermatozoide é uma gota d'água gelatinosa que percorre a trompa de Falópio e vai fecundar o óvulo. O óvulo é outra gota d'água gelatinosa. Quando os dois fecundam, a cauda do espermatozoide cai e esta célula, que é chamada óvulo, se torna célula ovo, também chamada neuroblasto. Esta célula sobe pelo útero feminino e se liga na intimidade da parede uterina e começa a se nutrir de líquido amniótico, água, até o momento em que nasce a criança. E quando nós chegamos a um corpo adulto, de que é constituído um corpo adulto? 68% de água, 31% de sais minerais e 1% de uma substância desconhecida. Nascer de novo é tomar um novo corpo. Mas o evangelho não fica aí. Mais tarde, Jesus, conversando com os discípulos, pergunta-lhes: quem é que o povo diz que é o Filho do Homem? Referindo-se a ele. E os discípulos responderam: uns dizem que tu és Elias, que havia morrido há 600 anos. Outros dizem que tu és Jeremias, ou um dos profetas que morreu. Mas como ele não era nenhum deles, está claro que, para ele ser um daqueles profetas, havia reencarnação, porque todos estavam mortos e agora apareciam no outro corpo, era reencarnação. Mas ele não era a reencarnação de ninguém. Então ele perguntou a Pedro: e tu, quem dizes que eu sou? Pedro diz: eu digo que tu és o Filho de Deus, que tu és aquele que nós esperávamos. E ele disse: Simão, não foi a carne nem o sangue que falaram por ti, foi meu Pai que te inspirou. Pedro era médium. Então aí está a crença na reencarnação. Noutra vez, os discípulos lhe perguntam: ó mestre, está escrito na lei que antes de vir o Messias, aquele que nós esperamos, há de vir o Elias. E ele respondeu: o Elias que deveria vir já veio. É este que aí está. E está entre parênteses. Eles entenderam que ele se referia a João Batista. Para João Batista ser Elias, que morrera 6 séculos antes, era a reencarnação. A reencarnação é doutrina do cristianismo. Os pais da igreja cristã primitiva, Orígenes, Tertuliano, Santo Agostinho e outros, eram todos reencarnacionistas. E a reencarnação foi adotada no cristianismo até o ano de 572. Os senhores podem olhar no Google ou na Wikipédia, que são os modernos dicionários. No ano de 552, governava o Império Romano do Oriente, porque Roma se havia dividido em 2 partes, o imperador Justiniano. E o imperador Justiniano era casado com uma bela e inteligente mulher de nome Teodora. Mas Teodora havia sido uma meretriz. E o imperador apaixonou-se por ela, casou com ela, levou-a para o palácio e ela se tornou imperatriz. Uma mulher bela, inteligente, interferia nos negócios do Estado, interferia na religião a ponto de desagradar o Papa. Mas as suas companheiras do meretrício,
quando a viram como imperatriz, começaram a dizer que a profissão era muito honrosa, porque uma delas agora era imperatriz, o que era verdade. Mas Teodora era temperamental. Ela ficou revoltada e mandou matar todas as meretrizes de Constantinopla. A história diz que eram 552. Que fez o povo? Revoltado, o povo disse: ela tem que se reencarnar para pagar. E ela ficou magoada. Então, quando ela adoeceu, no ano 548, ela pediu ao marido para que tornasse a reencarnação uma doutrina herética, isto é, fora da realidade. E no ano 552, ele reuniu o Concílio Ecumênico de Constantinopla II. O Papa se recusou a ir. Ele ameaçou de levá-lo com as legiões. Então, no Grande Concílio de Constantinopla, foi examinada a doutrina de Orígenes. Orígenes era um dos pais da Igreja Cristã. E a sua doutrina era da reencarnação. O imperador usou de um estratagema. Se ele fosse contra a reencarnação, ninguém votava. Mas ele apresentou a doutrina de Orígenes. Então foi votada que era uma doutrina pecaminosa, uma doutrina herética. E a partir de então, 552, os reencarnacionistas passaram a ser perseguidos. E os últimos assassinados foram os cátaros, os albigenses, no século XIX, na França e na Espanha. Então, esta é a história do cristianismo. Se a pessoa diz que a sua religião não prega a reencarnação, é porque não conhece a história da sua religião. É só hoje examinar no Google, na Wikipédia, em qualquer um desses órgãos e estudar essa origem, segundo o Concílio Ecumênico de Constantinopla, Imperador Justiniano, 552. Daí o segundo grupo não nos merece discussão intelectual. O terceiro grupo, dizíamos, é constituído daqueles que dizem: eu creio na reencarnação. No entanto, quando tem algum problema, se desesperam, ficam revoltados, demonstrando que não acreditam na reencarnação. Crer na reencarnação é crer na justiça divina. Para que nos reencarnamos? Para evoluir. Quem é de nós aqui que ainda não perguntou? Porque existem pessoas belas e outras deformadas. Porque nasce uma criança monstruosa. Porque nascem irmãos siameses, chifópagos, presos um ao outro. Porque nasce um psicopata. Desde o berço, ele é um delinquente mental. Mais tarde, ele será um criminoso, um homicida antissocial. Porque existem pessoas ricas, milionárias e os miseráveis. Recentemente, na África, 260 crianças, meninas, foram raptadas por um grupo islâmico de intolerância para serem vendidas como escravas sexuais, como escravas totais. Mas por que elas e não minhas filhas? Porque umas pessoas conseguem tudo o que fazem e outras não conseguem nada. Porque há pessoas que são de uma saúde de ferro, como o meu caso, e outros que são frágeis. Sim, porque eu tenho 87 anos. Não tenho nenhuma doença crônica. Tenho uma memória excelente. Diariamente eu me exercito na memória. E ao invés de estudar o holandês, eu estou estudando o chinês, que vai ser a língua do futuro. Demonstrando uma saúde que não é comum.
Nesta jornada, por exemplo, com os meus amigos, um casal de brasileiros, nós iremos visitar 12 países em 34 dias, em 23 cidades, proferindo conferências todos os dias e viajando todos os dias. É necessário saúde de aço inoxidável, naturalmente holandês, porque resiste à ferrugem. Então, por que isto em mim? E, no entanto, eu tive uma irmã que nasceu com hidrocefalia, a cabeça d'água. Era cega, era surda, era muda. Viveu 7 anos, só crescia a cabeça, porque Deus fez isto com ela e a mim e aos 12 irmãos, porque nós somos 13, quando estávamos todos juntos, todos saudáveis, porque ela, a reencarnação nos diz que nós somos autores do nosso destino, que Deus nos cria, diz Allan Kardec, em O Livro dos Espíritos, Deus nos cria simples e ignorantes. Nós somos criados por Deus como psiquismo, energia. Os esoteristas, os hinduístas, dizem que nós somos uma chispa divina. E a nossa missão na Terra é transformar essa chispa em um verdadeiro farol, nos tornarmos iluminados, conforme o psiquiatra suíço Carl Gustavo Jung assevera que a função da nossa vida na Terra é encontrar a plenitude, o reino dos céus, como disse Jesus. Mas o que é o reino dos céus? É um lugar que a gente vai habitar depois da morte? Não. O reino dos céus é hoje, amanhã e sempre, em nosso coração. Uma consciência de paz, uma pessoa tranquila. Naturalmente, esta pessoa tranquila e de consciência de paz, ela é portadora de muitos valores que, em realidade, não podem ser contestados. Manter a paz é auto-iluminar-se, é ter o reino dos céus, não carregar culpa. Quantos de nós aqui temos culpa inconsciente? Nem sabemos por quê. E como é que nós sabemos que temos culpa? Do ponto de vista da psicologia, a culpa se revela na timidez. Toda pessoa tímida tem complexo de inferioridade. Por que esse complexo de inferioridade? Porque o seu espírito sabe que é um devedor e tem medo de ser descoberto. A reencarnação vem nos ajudar a nos libertarmos das imperfeições morais. Eu estou vivendo, eu erro, todos erramos. Somente Jesus não errou. Eu erro, é normal. Então Deus não me castiga. Isto é que é belo no Espiritismo. Nosso Deus é um Deus de amor. Ele não castiga, mas ele não perdoa. Ele nos dá a chance de nós nos perdoarmos. Como? Reabilitando-nos. Allan Kardec, no livro O Céu e o Inferno, no capítulo número 7, que diz ser Código Penal da Vida Futura, diz o seguinte: todos nós erramos. E depois que erramos, quando amadurecemos psicologicamente, quando passa a ira, a cólera, nós deveremos passar por 3 períodos. Qual é o primeiro período? Arrependimento. A gente faz uma coisa ruim agora que está com raiva. Mas daqui a uns meses, a gente, meu Deus, por que eu fiz aquilo? Eu não desejava, mas foi um momento infeliz. Todos temos momentos infelizes. Arrependemo-nos, mas o arrependimento não paga a dívida. Depois de nos arrepender, nós sofremos porque fizemos o mal. Ninguém normal se alegra
em praticar o mal. Se ele se alegra, é psicopata, é esquizofrênico, é insensível, não tem emoção. Porque o esquizofrênico é uma pessoa que não raciocina dentro da pauta social. Ele tem o seu mundo à parte, onde ele é feliz dentro dos seus sonhos, das suas alucinações. Então, qualquer pessoa normal, quando se arrepende honestamente, fica triste. Eu já não posso me permitir uma atitude desta. Eu sou uma pessoa saudável moralmente. Eu sou uma pessoa lúcida. Então, Allan Kardec chama a segunda fase de expiação. Mas isso não basta. É necessária a terceira fase, que é a reparação. Reparar o mal que nós fizemos através da nossa evolução, através da nossa recuperação moral. Por exemplo, eu calunio uma pessoa. Eu sei que é calunia. A pessoa também sabe. Mas eu crio uma situação embaraçosa para a pessoa. Mais tarde eu me arrependo. O que é que eu devo fazer? Às vezes eu vou e digo, desculpe-me. E a pessoa não me desculpa. Aí o problema já é da pessoa, não é mais meu. Eu já tentei reparar. Mas se nós cometemos um erro mais grave, vamos dizer, um suicídio. Deus nos deu a vida para ser preservada. E ninguém tem o direito de matar. Suicídio, homicídio, aborto praticado delituosamente, eutanásia, guerra, são crimes cruéis perante as divinas leis. Mesmo que na terra seja lícito, legal, abortar, praticar eutanásia, será sempre imoral, porque vai contra o princípio da vida. Carl Gustav Jung, o psicanalista, dizia que a maioria das suas clientes, depois dos 40 anos, que tinham depressão, haviam sido abortistas na juventude. Porque na juventude a mulher, não tendo amparo, não tendo experiência psicológica, tendo que criar um filho que ela não deseja porque foi abandonada, vem a ideia de abortar. Mais tarde, porém, vem o arrependimento. Porque ninguém pratica um crime que não se arrependa depois. No momento, a memória passa. Nós bloqueamos a consciência. Mas Allan Kardec perguntou aos espíritos, onde está escrita a lei de Deus? E eles disseram, na consciência. Todos nós sabemos o que é certo e o que é errado. Eu ouço muita gente dizer assim, eu sei que estou errado, mas faço. Eu aí rio e digo, e paga. Porque mais tarde as divinas leis cobram a depressão, o transtorno do pânico, a síndrome de Alzheimer, a síndrome de Parkinson, o câncer, as traições, os problemas socioeconômicos, os problemas de relacionamento, de afetividade. Quanta gente me diz assim, ninguém gosta de mim. Eu tenho amigos e amigas que não conseguem um relacionamento feliz. Homens muito belos, até com boa posição social. Eles me dizem, nesta existência eu não me casarei. Para não ser descartável, para não ser traído. E eu lhe pergunto, por que vocês acham que vão ser traídos? Ah, Divaldo, porque ninguém presta. Eu digo, mas eu presto. Eu sou uma exceção. E é como eu, milhões. Por que que você toma a exceção daquele que é mau como sendo modelo? O modelo é saúde, não é doença. Numa época de epidemia de gripe, nós não podemos dizer, esse é o estado saudável, todo mundo está gripado. Mesmo que fique apenas uma pessoa saudável, o estado geral é saúde com gripe. É diferente.
Então vejo moças lindas, realmente bonitas, inteligentes, com vários diplomas, e me dizem, ore por mim, eu não consigo um relacionamento. E é verdade, elas começam e não vai adiante. Provação. São as pessoas que usaram o amor de forma negativa. Quanta gente que casa por interesse financeiro. Outros que casam porque é a mulher mais bela, porque é o homem mais simpático e traem. Hoje, trair, adulterar, é tão normal como pentear o cabelo. E a dignidade da pessoa? Se você tem um relacionamento e cansou, saturou, separe-se. Mas não seja promíscuo. Respeite o outro. É um dever. Não é religião. É dignidade humana. Aliás, pregada por Jesus. Não faça a outro o que você não gostaria que outro lhe fizesse. Então a reencarnação tem essa função. Eu pratico o mal, ninguém sabe, mas eu sei. Eu morro, o corpo, a água, a matéria, reencarno, o espírito, e vou sofrer o efeito do mal que fiz. Eu vou narrar isto numa experiência da minha família. Nós éramos todos muito católicos. Todos nós de uma cidade do interior da Bahia, no Brasil. E em 1939, uma irmã minha suicidou-se. Ela era muito ciumenta, coisa que as mulheres não são. A minha irmã era. E então uma amiga lhe contou que o marido dela tinha um relacionamento com uma outra pessoa. Minha irmã era muito temperamental. Foi na casa da outra pessoa e deu uma surra nela. Deveria dar surra no marido, porque era ele que ia lá. E se arrependeu, porque foi um caso muito sério. Ela foi chamada à polícia. E como era uma dama, uma senhora honrada, ela ficou com vergonha do ato. E quando ia apresentar-se ao delegado, acompanhada por advogados, ela parou num caldo de cana, numa cana amassada. E então ali pediu um copo, levava no bolso 2 drágeas de veneno. Cianureto e mercúrio, tomou as drágeas. 5 minutos depois, entrou em convulsão, vomitando sangue e morreu no meio da rua. Era a fuga da responsabilidade. A dor para nós foi imensa, porque o suicida não pensa naqueles que amam. É um egoísta. Pensa no seu problema. E aqueles que eu amo. Se o marido não tinha boa conduta, ela era a esposa, a outra era outra. Separava-se. Naquele tempo no Brasil não tinha divórcio. Mas ela separava-se, eu dizia a ele, você tem que escolher uma ou outra. Agora, simultaneamente, eu não permito que você saia dos braços de uma parceira e venha para mim, porque eu tenho dignidade. Assim que devemos agir. Mas ela era fraca emocionalmente e cometeu essa asneira. Mas não morreu porque a morte não destrói a vida. Eu era criança quando recebemos o telegrama e eu comecei a vê-la. Ela me aparecia sofrendo, até o ano de 1972, 33 anos depois, quando minha mãe morreu. Quando minha mãe estava morrendo, fez um coma. E ao despertar do coma, minha mãe me disse, meu filho, tudo que você me ensinou é verdade. Nair está aqui, a minha irmã suicida. Seu pai está me chamando, seus irmãos, e começou a chorar. E então ela disse, eu vou, meu filho, mas eu volto depois para cuidar de você e de sua irmã, que éramos os únicos solteiros. Minha mãe desencarnou, morreu, e me apareceu 10 dias depois. Mas ela então me disse que estava cuidando da sua filha Nair, que aquele suicídio foi também uma obsessão
um espírito mau induziu-a àquele ato de suprema covardia. E minha mãe, que era um espírito nobre, intercedeu aos bons espíritos e reencarnou minha irmã. E ela me disse, Di, que é meu nome de família, Nair vai renascer com as marcas do suicídio. Note o detalhe. Mas você não trate de modificar, porque ela vem para os seus braços. Minha irmã me amava muito. Eu era pequeno, estava com 12 anos quando ela morreu e eu a amava. Mas eu a chamava de uma forma peculiar de criança. O nome era Nair e eu a chamava Ia. Ia. Pois bem, certo dia eu estava na Mansão do Caminho, quando o porteiro me chamou e eu fui correndo, porque ele disse, tem um caso aqui muito grave. Eu encontrei uma senhora afrodescendente, de pele negra, com algo no braço e ela tremia muito. Estava pálida, suarenta. E então o porteiro disse, Divaldo, ela está morrendo à fome, porque ainda se morre à fome no mundo. E ela está com uma filhinha. Eu então tirei aquele pano muito sujo que cobria algo e vi um corpinho. A criancinha também tremia. E ela disse, não deixe minha filhinha morrer. Ela não come há muito tempo. Eu dou a ela sopa de papelão. Essa senhora trabalhava no lixo e apanhava as caixas de lixo dos restaurantes, lavava, colocava água e sal no papelão para tirar a gordura e dava a sopa à filhinha. Estavam morrendo. Eu vim aqui, seu Divaldo, pedir para salvar minha filha. Eu estou morrendo. Quando eu estava conversando com ela na portaria, eu vi minha mãe aparecer e disse, é Nair, aquela meninazinha negra, com lábio leporino bifocal. Ela tinha um defeito que o veneno destruiu ao ingerir na encarnação passada. A esta razão, porque se nasce com imperfeição. Eu então chamei um dos meus filhos médicos, porque eu criei, como foi dito aqui pela nossa Maria, mais de 600 órfãos e abandonados. Então nós temos como filhos médicos, advogados, cozinheiros, chofer de táxi, temos tudo. Então eu chamei um deles e disse, meu filho, venha depressa. E levamos ao nosso centro médico a 50 metros da portaria. Colocamos a senhora, de imediato a enfermeira lhe aplicou um soro fisiológico, aplicou na criancinha e eu mandei preparar um leite bem ralo, molhei algodão e fui passando nos lábios. E ela ia lambendo os lábios. No dia seguinte, um leite mais forte. Nós temos um produto que chama Sustaja. É uma vitamina. Então já preparei Sustage, porque o estômago dela não aceitava nada. E a senhora foi melhorando e me contou a seguinte história. Seu Divaldo, minha filha é minha e não é minha. Eu me enganei com o sujeito e fiquei grávida. Então eu tive um sonho com uma senhora bem velhinha, o cabelo partido no meio, de olhos azuis. Mas eram verdes ou azuis, não me lembro. Ela então me disse assim, eu vou lhe emprestar minha filha, mas ela é minha. Dê-lhe o nome Nair. Aquela senhora eu nunca tinha visto. Então eu botei o nome dela, Nair. Aí minha mãe olhou para mim e sorriu. Eu já me desdobrei. Se eu já estava ajudando com o coração, eu disse assim, você não vai morrer. Você vai viver, meu ratinho preto. Você vai viver. Um mês depois, 2 meses, a menina estava robusta, a mãe também. Colocamos em nossa creche, aluguei uma casinha para a mãe ao lado, no bairro, e ela foi trabalhar em nossa escola como funcionária de limpeza. Quando a menina completou 4 anos, ela era fanhosa por causa do lábio leporino. Ela foi para o jardim de infância.
E o nosso jardim de infância é muito bonito, porque as salas são bem baixinhas para a criança ter contato com a natureza. Eu passava uma manhã e ela então pulou a janela e fanhosa ela veio correndo e gritou: Didi! Eu tive um choque, porque ninguém nunca me chamou Didi, só minha irmã Nair. Eu a chamava Ia e ela me chamava Didi. Então eu parei, ela veio correndo, pulou nos meus braços, eu agarrei, sentei no chão, coloquei na perna e perguntei: por que está me chamando Didi? Ô Didi, eu sou Ia. Eu perdi o fôlego. Estava diante da reencarnação. Eu disse: mas o seu nome é Nair. Ela disse: é. A outra. Qual outra? A que se matou. Era a memória da encarnação passada. É chamada em parapsicologia memória extracerebral. É a memória do espírito. Eu então disse: realmente. Abracei e ela dormiu nos meus braços. Quando ela cumpriu 6 anos, ela sentou nas minhas pernas, na varanda, aí me olhou longamente e começou a chorar. Então ela me perguntou: Didi, eu vou morrer logo? Eu disse: vai, minha filha. A sua vida vai ser muito curta. Por quê, Didi? Porque você se matou. Você interrompeu a sua vida. Então agora você tem que devolver a Deus. Em 2 semanas, ela teve uma pneumonia dupla e morreu. Eu fiquei desolado. A mãezinha também. Eu expliquei à mãezinha toda a história e fiz dela minha irmã. A mãezinha. Quando foi no ano de 1996, minha mãe me apareceu novamente e disse: Di, Nair vai voltar. E você vai conhecê-la. Então ela reencarnou no ano 2000. Linda como eu. Olhos azuis, cabelos meio alourados. Eu a conheço. Está com 12 aninhos. Mas eu não lhe digo nada. Só observo. Ela não tem lembranças da outra reencarnação. Para que é a reencarnação? Para evoluir. Porque se Deus, condenando o suicida, mandasse-a para o inferno eternamente por um erro, não era Deus. Era um algoz. Porque até nós, criaturas humanas, perdoamos a mandado de Jesus todos os crimes. E este é o momento em que a psicologia diz que feliz é aquele que ama, aquele que perdoa. Quem guarda mágoas adoece. A mágoa, o ressentimento, o ódio, trabalham nossos neurônios e somatizam doenças. A maioria das doenças são de natureza emocional. Não é minha opinião. É a opinião da Organização Mundial de Saúde, que diz o seguinte: não existem doenças, existem doentes, pessoas predispostas à doença. Quantos enfermeiros que trabalham com tuberculosos, que trabalham com portadores de doenças infecto-contagiosas e não se contaminam? E quantos que têm apenas um contato e já se contaminam? Porque são predispostos. Seus sentimentos negativos, suas emoções, levam-nos aos contágios da doença. Então a reencarnação tem por objetivo essencial, por finalidade, ajudar-nos a evoluir, a desenvolver a chama divina. Allan Kardec diz no Espiritismo o seguinte:
desenvolvimento intelecto moral, desenvolver a inteligência e desenvolver os sentimentos morais. Este século é o século da inteligência, da comunicação virtual, da cibernética, da astrofísica, dos assassinatos, da violência, da traição, do desamor, da solidão, da desconfiança. Por quê? Porque desenvolvemos o lado da inteligência, mas não o lado moral. Esquecemos-nos das leis de Deus e particularmente da maior de todas, que é a lei de amor. Então, aqueles que dizem que creem na reencarnação têm que suportar os sofrimentos com alegria, porque só nos acontece o que nós devemos. Só nos acontece o de que temos necessidade para evoluir. Somente através da nossa evolução moral. E aí está a presença de Jesus, que não é do ponto de vista religioso, é do ponto de vista psicoterapêutico. A doutora Hannah Wolff, psicanalista alemã, escreveu um livro com o seguinte título: Jesus, psicoterapeuta. Ela diz que ele foi o maior psicoterapeuta da humanidade, até hoje, porque nos ensinou esta lição de amor, que nos torna felizes. Feliz é quem ama, não é aquele que é amado. Quando nós amamos, nós temos descargas de adrenalina, nossos olhos brilham. E quando nós desamamos, nossos olhos perdem o brilho, porque temos descarga de cortisol. Então, o quarto grupo, aqueles que são pesquisadores científicos, pode-se provar a reencarnação no laboratório da ciência? Claro. E para isso, os psicólogos, os psiquiatras e os psicanalistas criaram uma ciência, que é a psicologia transpessoal. Foi criada nos Estados Unidos em 1975, porque havia 3 escolas psicológicas: a psicanálise, a psicologia humanista e a psicologia behaviorista, ou psicologia do comportamento. Uma elite de psiquiatras criou a psicologia com alma, provando a reencarnação. O Dr. Ian Stevenson, neuropsiquiatra da Universidade da Virgínia, pesquisou crianças que se lembravam de terem vivido antes e escreveu um livro extraordinário, 20 Cases Suggestive of Reincarnation, 20 casos que sugerem a reencarnação. É um clássico. Ele morreu. E hoje, na Universidade da Virgínia, o seu substituto tem 2.000 casos classificados, provando cientificamente a reencarnação. Outro, Dr. Brian Weiss, psiquiatra de Miami. Ele estudou a reencarnação para curar a esquizofrenia. Ele atendia uma jovem esquizofrênica e um dia hipnotizou-a. E ela regrediu à existência passada e mostrou que aquela doença dela tinha causa em uma existência anterior. O Dr. Brian Weiss se tornou uma personalidade mundialmente famosa. Seu primeiro livro, Muitos Mestres, Muitas Vidas, já vendeu 50 milhões de exemplares em 100 idiomas. E hoje a clientela dele é até daqui a 5 anos. Ele tem uma equipe de psiquiatras para regressão de memória. Outra prova científica: a pessoa tem alucinações, tem depressão, frequenta a sessão mediúnica do espiritismo e ali
São atraídos os espíritos maus que perseguem esses doentes, e eles contam que se estão vingando de males que eles foram praticados por eles em vidas anteriores. Nós dialogamos com o obsessor e a pessoa fica curada, às vezes, sem saber. Então, a doutrina espírita, que é uma ciência de laboratório, usa a mediunidade como sendo o laboratório de química ou de física ou de biologia para provar que nós somos imortais, que a vida tem um sentido e este sentido é amar. Quando nós amamos, nós mudamos o mundo. Quando nós queremos ser amados, somos crianças psicológicas. E o maravilhoso é amar sem esperar retribuição. Parece um absurdo, mas o verdadeiro amor não pede nada de volta. As mães que o digam. Quando nós criamos nossos filhos com amor, o que é que desejamos? A felicidade deles. A nossa felicidade passa a ser a felicidade do filho. Eu lembro da minha mãe. Quando nós sorríamos, ela sorria. Quando nós tínhamos problemas, ela chorava. E um dia eu lhe perguntei uma coisa que marcou a minha vida, porque nós éramos uma família modesta e sentávamos à mesa para as refeições. Ela era magrinha, elegante, sentava-se na cabeceira e meu pai no outro lado, e nós aos lados. E eu notei que minha mãe só tomava café em determinados períodos. Colocava farinha e tomava café. E como criança curiosa, um dia eu lhe perguntei, mãe, por que a senhora não come, só toma café? Note a resposta. Meu filho, eu já estou desenvolvida. A comida hoje é pouca. Então eu não como para dar para você e seu irmão, que são jovens. E eu disse, mas não entendi, mãe. Você vai entender. Quando eram dias melhores, ela comia como nós. Mas como eram dias menos férteis, ela deixava de comer. E dizia assim, o café tira a fome. Eu me tornei um caféinômano. Todo dia, quando eu estou com fome, um cafezinho. Como hoje, que ainda não almocei, mas já tomei o café. Mantendo a minha homenagem à minha mãe. Então o amor é assim, é a árvore do bem. O espiritismo é esta ciência do amor que tem como base a caridade. Mas não é a caridade de dar esmola para se ver livre. É o amor na sua mais elevada condição. Muitas pessoas me dizem, aqui na Holanda, na Escandinávia, não tem pobres. Onde é que não tem pobres, minha gente? E os pobres morais? E os viciados? Os toxicômanos? Os ébrios contumazes? Os psicopatas? Não são uma pobreza pior do que a ausência de dinheiro? Na Escandinávia, eu venho hoje de um país da Escandinávia. Realmente o socialismo dá muita coisa. No entanto, o índice de suicídios é surpreendente. Por quê? Porque o materialismo não dá segurança. Falta o amor, falta a luz da caridade. E qual é a caridade? É a simpatia, é a gentileza, é um sorriso, uma boa palavra, um gesto de bondade, deixar passar o outro à frente, dizer-lhe muito obrigado, dar ensejo à pessoa de ter um pouco de esperança. Isso é caridade. Caridade moral. Alguém ficar de mal conosco e nós não ficarmos de mal com a pessoa. É uma caridade mais difícil. Perdoar ofensas é caridade. Orar pelo inimigo é caridade. Orar pelos espíritos infelizes que a gente não conhece é caridade. Então, o Espiritismo é uma filosofia que nos explica por que sofremos através da reencarnação.
e é uma ética moral de consequências religiosas, porque nos leva a Deus. Os paradigmas do Espiritismo são 6. A crença em Deus, a crença na imortalidade da alma, a crença na comunicação dos espíritos, a crença na reencarnação, a crença na pluralidade dos mundos habitados, a crença no Evangelho de Jesus. Os espíritas somos cristãos, sem cerimônias, sem rituais, ligados diretamente ao Senhor, sem intermediários, cujas obras morais são o nosso selo de apresentação. Então, Banerjee, falando desses 4 grupos, ele demonstra que respeitável é aquele que, não conhecendo a reencarnação, passa a examiná-la do ponto de vista científico e filosófico. E para deixar uma mensagem sobre qual a razão da reencarnação, eu direi às senhoras, aos senhores, aos jovens: seja você quem ama. Se alguém não gosta de você, o problema é dele, que toda vez que ele veja vai ter dor de cabeça. Se alguém o odeia e o persegue, pior para ele. Mas se é você quem odeia, se é você quem persegue, pior para você. Então não se preocupe com o mal, nem os maus. Faça luz. Plante uma tulipa no seu jardim. Plante uma árvore. E já que vai plantar uma árvore, que ela seja frutífera, para poder matar a fome e a necessidade. Faremos a nossa pausa de meia hora. Estaremos às ordens para assinar livros ou o que quiserem. E logo voltamos para atender a perguntas formuladas por escrito a respeito do nosso tema. Pela atenção, muito obrigado.